Quero convidar a igreja a abrir as escrituras no livro de Salmos, capítulo 23. Salmos, capítulo 23, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Deus, por este momento, ó Pai, de alegria na Tua presença, este momento de cultuarmos o Teu santo nome, de estarmos unidos aqui com um só propósito, com uma só visão, com um só coração, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa falar conosco nessa noite, ó Pai. Que a Tua palavra possa aquecer os nossos corações, iluminar a nossa mente e possa transformar as nossas vidas para que nós possamos viver a Tua perfeita e boa e agradável vontade, ó Pai. Que o Senhor fale conosco, tenha liberdade no nosso meio, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu amado. Este salmo é um dos mais populares de Davi, né? Desde a nossa infância a gente já aprende sobre decorar este Salmo 23. Este salmo também é muito usado nos momentos fúnebres, quando nós estamos partindo dessa terra. Então, este salmo acompanha a nossa vida desde a nossa infância até o nosso sepultamento. Mas ele não só está presente na nossa infância e no nosso sepultamento. Ele é algo que precisa estar presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E é por isto que Davi, ele diz aí no finalzinho, olha: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Ou seja, não são apenas estágios na minha vida, ou períodos na minha vida que a misericórdia de Deus vai me seguir. Eu preciso tomar posse que eu preciso ter uma vida como relata esses salmos. E estes salmos, o versículo 1 aí, fala sobre quem Deus é, né? O primeiro versículo, se nós dividirmos esses salmos, nós poderíamos dividir ele em duas partes. A primeira parte é o primeiro versículo, que fala sobre quem Deus é. A partir do versículo 2 até o versículo 6, fala o que Deus faz. Primeiro ele fala que o Senhor é o meu pastor. Isso aí é quem Deus é. Depois ele começa a falar, ó, Ele me faz repousar, Ele refrigera a minha alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Tu estás comigo. Então, o primeiro versículo é o fundamento que ele vai estruturar aquilo que Deus faz. E aí no versículo 1 ele diz, o Senhor, esta palavra Senhor aí que está com S maiúsculo, que traduzido do hebraico, que é Adonai, que é o nome de Deus, que foi traduzido para Senhor, ele diz, o Senhor é o meu pastor. Ele usa um pronome aqui possessivo, meu. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é o Deus do coletivo, Ele é o Deus da igreja, Ele é o Deus dos povos, Ele é o Deus das nações, mas eu preciso ter na minha consciência que Ele é o meu Deus pessoal, que Ele é o meu Deus individual.
E Davi, ele usa um pronome possessivo aqui, olha, o Senhor é o meu pastor, ou seja, ele é o meu Deus pessoal, Ele é o meu Deus individual, Ele é o meu Deus no privado, no secreto. Porque existem muitas pessoas que se relacionam com Deus como um Deus muito distante, um Deus da religião que está distante, está lá no céu, um Deus que só interage no meio do coletivo. Mas vem Davi e ensina algo para nós aqui. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, Ele é o meu Deus individual, Ele é o meu Deus no privado, Ele é o meu Deus no meu fórum íntimo, Ele é o meu Deus particular. Isso é muito importante, nós termos esse relacionamento com Deus. E é tão interessante que Jesus, ele vai estimular muito isso, esse tipo de espiritualidade. Ele vai enfatizar muito esse tipo de espiritualidade. A espiritualidade no privado, a espiritualidade no singular, ali no secreto. Quando Jesus ele fala: olha, não assemelheis aos hipócritas que pintam os rostos e ficam orando em voz alta aí para serem vistos pelos homens. Mas vocês, quando orarem, entrem no seu quarto, fechem a porta, e o seu Pai que te vê em secreto, e sabe as palavras que vão sair da sua boca, Ele vai te ouvir em secreto e vai te recompensar em secreto. Então o nosso Deus, Ele não é somente um Deus do coletivo, Ele não é somente um Deus de um corpo, da igreja. Eu preciso ter consciência que Ele quer ser um Deus pessoal para mim, um Deus individual, um Deus é que eu tenho um relacionamento cotidiano, um relacionamento diário, eu e Deus, porque Ele vai me colocar em situações em que eu vai ficar somente entre eu e Ele. Ele já colocou você em situações assim? Que você perdeu todas as suas amizades, todo mundo à sua volta, e você se encontrou em um momento na sua vida que é só você e Deus? Este momento aqui de Davi, ele se viu diante de Deus, somente ele e Deus, e ele diz: o Senhor é o meu pastor. Eu não importo se não é o seu pastor, mas eu digo que Ele é o meu pastor. Em outras palavras, o que ele está falando: olha, Ele pode não ser o seu pastor, porque tem muitas pessoas que não têm Deus como pastor, não têm Deus como Senhor delas, mas Davi está enfatizando que para ele, o Senhor era o pastor dele. E essa figura que Davi usa aqui, o Senhor é o meu pastor, Davi usa essa figura porque ele, na verdade, ele usa aqui o contexto da vida dele, porque Davi era pastor de ovelhas, então ele usa a linguagem da sua vida, do seu trabalho, do seu labor, daquilo que ele fazia com as suas mãos. Ele interpreta a sua vida, o seu cotidiano, na sua espiritualidade. Ele aplica o conceito de pastor aqui na sua espiritualidade, e ele eleva o conceito. Ele diz que o Senhor é o pastor dele, e quando ele diz isso, ele sabe muito bem o que ele está falando, porque ele era pastor de ovelhas, e ele, como pastor de ovelhas, ele tinha a obrigação e o ofício de cuidar das ovelhas, de proteger as ovelhas, de alimentar as ovelhas, de impedir que o lobo mate as ovelhas, de dar alimento às ovelhas, de cercar, de manter as ovelhas juntas, unidas, de impedir que as ovelhas tropecem, caem no abismo. Então Davi, ele sabia qual era o ofício de um pastor, e ele usa esta linguagem da sua própria vida, do seu próprio ofício no mundo, e ele diz: olha, o Senhor é o meu pastor. O que ele está falando, em outras palavras, é que o Senhor cuida de mim. Você sabia que uma ovelha, ela tem muita, ela é muito frágil, é um animal que tem muita fragilidade, é um animal, por exemplo, que não consegue enxergar mais de 5 metros à sua frente, depende totalmente do pastor para se alimentar e sobreviver.
E Davi usa essa figura: o Senhor é o meu pastor. Ou seja, ele se humilha como ovelha. E quando Davi se humilha como ovelha, é como se ele estivesse dizendo que ele é totalmente dependente de Deus. Que ele depende 100%, não 99%, mas 100% de Deus. Porque a ovelha sem pastor, ela morre. Ela não consegue sobreviver. E ele usa essa linguagem: o Senhor é o meu pastor, e por isso nada me faltará. Porque Deus irá prover tudo para o sustento da ovelha. Deus irá prover tudo para a proteção, o abrigo, o sustento, o crescimento das ovelhas. E se o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. E ele continua dizendo no versículo 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, no versículo 1 ele diz quem Deus é na vida dele. A partir do segundo versículo ele diz o que Deus faz. E a primeira coisa que ele diz que Deus faz, a partir daquilo que ele é na vida de Davi, ele diz: olha, ele me faz repousar. Ele ensina aqui que os nossos momentos de celebração, de descanso, os nossos momentos de deleites, os nossos momentos de conquista, os nossos momentos de repouso, é Deus que concede. É o próprio Deus que concede esses momentos para nós. Ele diz: Ele é que me faz repousar. Não sou eu mesmo que encontro o meu repouso. Não sou eu mesmo que encontro um lugar onde eu possa descansar, onde eu possa refrigerar a minha alma. Mas ele diz: Ele me faz descansar. É tão interessante isso, né? Porque esta é a complexidade muitas vezes de entender como Deus age com o homem. Porque nós servimos um Deus que nos leva para o deserto, e nós servimos um Deus também que nos leva para o repouso. Nós servimos um Deus que nos leva para o deserto, e servimos um Deus também que nos leva para o refrigério. A Bíblia diz lá no Evangelho, no início do Evangelho de Mateus, que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto. Deus é um Deus que nos leva para o deserto, mas Deus também é um Deus que nos leva para o refrigério. Sabe por quê? Porque Deus sabe que ninguém sobrevive muito tempo no deserto. Deus sabe que o deserto para nós precisa ser um estágio, precisa ser apenas um processo. Porque se nós ficamos muito tempo no deserto, nós vamos morrer, porque o deserto é sinônimo de sequidão, de aridez. No deserto é sinônimo de ausência de água, ausência de vida, ausência de fertilidade. E Davi sabe disso. Deus é um Deus que nos leva para o deserto por um momento na nossa vida, por um estágio, por um aprendizado na nossa vida, mas Ele é o Deus que também nos tira do deserto. Então não preocupe em sair do deserto. Ele vai fazer você repousar no momento certo. Ele vai te tirar no momento certo do deserto. E é isso que Davi está ensinando aqui. Ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E pastos verdejantes é antagônico, é o oposto de deserto. Porque pastos verdejantes é o mesmo que lugar onde tem fertilidade, onde tem água, onde tem frescor, onde nós conseguimos descansar. E é tão interessante isso, né? Eu até brinco às vezes com algumas pessoas, eu até comento isso com algumas pessoas, que geralmente quando principalmente nós que moramos na cidade grande, né? Quando nós tiramos férias, o desejo que a gente tem quando a gente mora na cidade grande, a gente está de férias, a gente vai geralmente para um lugar onde tem mais vegetação, né? A gente vai para a roça, a gente vai para a praia ver o mar. Por que a gente gosta tanto da natureza?
Por que a gente gosta tanto da roça, desse contato com a natureza? Porque foi de um jardim que a gente foi expulso. Deus nos tirou do jardim. E isto que Davi está falando, ele me faz repousar em pastos verdejantes. É porque nós fomos tirados de um jardim. Em Apocalipse a Bíblia diz que os novos céus, nova terra vai ser restituída, a nova Jerusalém irá descer do céu. E ele irá colocar novamente a árvore da vida no jardim. Nós iremos voltar a esse jardim onde tudo começou, porque o plano de Deus não pode ser frustrado. E ele usa essa figura aqui, leva-me junto, ele me faz repousar em pastos verdejantes, porque foi da natureza que nós fomos tirados, e é desse jardim que nós iremos retornar. Mas isso aqui também tem um sentido também de estado de alma, não é apenas uma coisa física. Quando ele diz aqui, leva-me, ele me faz repousar em pastos verdejantes, é um estado de alma, é quando eu descanso o meu coração no Senhor, independente da circunstância em que eu estou, independente do local em que eu esteja, independente da aflição em que eu estou passando. Deus pode me fazer desfrutar, descansar até no deserto, porque nós sabemos que foi no deserto que Deus derramou o maná do céu, foi no deserto que Deus mandou uma nuvem, foi no deserto que Deus fez a água brotar da rocha. Então, mesmo no deserto, Deus pode trazer para nós refrigério, descanso para a nossa alma. Ele continua dizendo no próprio versículo 2, na parte B, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Refrigerar a alma imagine, eu vou dar um exemplo aqui, imagine uma panela de pressão. Quando você põe ela no fogo lá, o fogo ele vai gerando pressão atmosférica ali dentro da panela, vai criando uma pressão por causa do ar, que ele fica aquecendo e fica querendo sair. E quando você vai desligar a panela, o que você faz? Você pega a panela de pressão, põe lá na água fria e refrigera a panela. Refrigera minha alma é pedir Deus para tirar a gente dessa pressão que o mundo muitas vezes coloca em nós. Essa pressão que às vezes até o pecado coloca em nós, que as coisas, circunstâncias do mundo colocam em nós. Refrigera a minha alma. Por que a alma? Porque a alma é a sede do coração, porque a alma geralmente são os impulsos da nossa vida que nos levam para atitudes ruins e para atitudes boas, muitas vezes. As pessoas que não conseguem controlar as suas emoções, a alma simboliza aqui as emoções. As pessoas que não conseguem controlar as suas emoções se divorciam, perde a sua família, perde o emprego, não consegue se relacionar com as pessoas. As pessoas que não conseguem gerir as suas emoções, elas não conseguem ser bem-sucedidas na vida. E nós precisamos desse Deus que refrigera a nossa alma, que tira essa pressão que muitas vezes nós sofremos. Existem muitas pessoas que vivem na ótica do bateu, levou, né? Aquelas pessoas truculentas, que você não pode fazer pisar no calo dela que ela já está retrucando, já está querendo te agredir. Quando não é com palavras, é com o corpo físico. Tenho certeza que você conhece pessoas assim por aí. Mas essas pessoas, elas não conseguem dar bem na vida, porque as emoções delas estão explodindo, a panela delas estão sob pressão. Elas precisam refrigerar a sua alma, refrigerar suas emoções. Elas precisam acalmar o seu espírito. E é isto que Davi está dizendo aqui: refrigera a minha alma. Ele está falando, me tranquilize, Senhor.
Faz as minhas emoções descansar em Ti. Faz as minhas emoções que estão quase explodindo se refrigerar em Ti. Nós precisamos ter as nossas emoções refrigeradas pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que isto é um dos dons do Espírito, né? Dos frutos do Espírito. O domínio próprio, por exemplo. Ele continua dizendo aqui no versículo 3 mesmo, na parte B, ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando a gente lê esse versículo, muitas vezes a gente pensa que Davi está pedindo para Deus fazer justiça para ele, mas não é isso. Ele não está pedindo para Davi fazer justiça para ele. O que ele está pedindo é para Deus guiá-lo nas veredas da justiça. Ou seja, o que ele está pedindo é para Deus embutir nele, colocar nele o desejo em fazer as coisas certas, o desejo em obedecer os preceitos de Deus, o desejo de obedecer à justiça de Deus. Está em conformidade com as bem-aventuranças de Jesus, quando ele diz: bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça. Davi está expressando aqui uma sede e fome da justiça de Deus. É por isso que ele diz: guia-me pelas veredas da justiça. Ele está com sede da justiça de Deus. Não em que Deus faça justiça por ele, mas que ele faça justiça por Deus. Olha que interessante. Porque muitas vezes a nossa oração é: Deus, faça justiça por mim, ao invés da nossa oração que deveria ser: Deus, eu quero fazer justiça por você. Eu quero viver a sua justiça. Eu quero viver a tua vontade. Eu quero viver os teus preceitos. Eu quero viver a tua lei. Foi esse tipo de oração que Davi fez. Foi essa afirmação que Davi fez: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, não é para a minha própria glória. Eu quero fazer o que é certo, eu quero fazer o que é justo, eu quero que o Senhor me guie nos passos de justiça, mas não para que eu seja glorificado, por amor ao teu nome, para que o teu nome seja justificado, seja glorificado, para que o teu nome seja santificado, não para que o meu nome seja glorificado, não para que eu tenha uma alta performance diante das pessoas, não para que eu seja aplaudido pelos homens, mas para que o teu nome seja santificado a partir da minha vida. Porque esta é a oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Então a nossa oração não é pedir Deus para fazer justiça por nós, mas é pedir Deus para fazer justiça a partir de nós. Quando nós ajeitamos os nossos passos, os nossos caminhos à vontade de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que as principais mudanças têm que acontecer fora de nós, quando muitas vezes é dentro de nós. As principais mudanças primeiro têm que acontecer dentro de mim, e a partir daquilo que acontece dentro de mim, eu consigo mudar as minhas circunstâncias. Ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ele continua dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E quando Davi diz essa palavra que ainda, ele não está fazendo uma hipérbole ou uma hipótese de situação. Ele não está criando aqui uma hipótese que ele pode chegar lá neste ainda. Ele está falando justamente aquilo que ele viveu. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque ele viveu o vale da sombra da morte, muitas e duas vezes. Ele viveu primeiro no exílio do rei Saul, quando ele estava fugindo do rei Saul. De cavernas em cavernas, ele estava vivendo o vale da sombra da morte. E depois ele viveu isto num segundo momento, quando ele estava fugindo do seu próprio filho Absalão. O próprio filho de Davi queria matá-lo, e ele teve que fazer um exílio de novo, fugir de novo. E em segundo momento ele estava vivendo o vale da sombra da morte. Mas sabe qual que é o interessante? Que Davi, ele usa a figura que, olha, vale da sombra da morte.
porque a morte mesmo, Jesus já venceu por nós. Nós não precisamos temer a morte. O que existe no mundo hoje não é a morte, é a sombra da morte. Nós vamos passar por uma sombra da morte, mas nós vamos viver eternamente diante do Senhor. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele vai passar pelo vale da sombra, mas ele não vai morrer eternamente, porque Jesus já morreu a nossa morte. Ou seja, Davi ele usa esta linguagem aqui, vale da sombra da morte, porque a morte Jesus já venceu, e existe apenas uma sombra aí que nós iremos passar. É uma sombra, porque a morte ele venceu na cruz do Calvário. A morte ele já venceu. Ele diz: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui ele usa uma outra figura de um pastor, de ovelhas, que usa o cajado para ali proteger as ovelhas, para ajuntar as ovelhas, para acomodar as ovelhas, para levar as ovelhas para o aprisco. Ou seja, ele usa aqui: o teu cajado e o teu bordão me consolam. Ou seja, o cajado serve para quê? Para corrigir o caminho da ovelha. Ele está falando que o consolo de Deus na vida dele é justamente a correção de Deus, porque ele sabe que o pai que ama é aquele que corrige o filho, e o pai que não ama, o filho que não é corrigido, ele é um filho bastardo, ou seja, ele não tem um pai que ama. O pai que ama é aquele que corrige o filho. E Davi vai falar: olha aqui, o teu cajado e o teu bordão me consolam, porque ele sabe que o filho que é corrigido pelo pai é porque ele é um filho amado. Ele é um filho que o pai se preocupa com o bem-estar dele, com o bem-estar espiritual dele. Ele continua dizendo no versículo 5, ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Ele diz: prepares uma mesa na presença dos meus adversários. Então é interessante isso aqui, porque quando Davi escreve, provavelmente Davi está lembrando também o dia em que ele foi ungido rei, porque o profeta Saul disse para preparar uma mesa lá. Fala com eles que eu estou indo para lá e a gente vai oferecer um sacrifício, e depois de oferecer o sacrifício na mesa nós vamos ungir Davi. Então eles prepararam uma mesa com sacrifício, e depois de oferecer o sacrifício ali, Saul pegou o azeite, derramou sobre a cabeça de Davi, e o óleo caiu sobre a cabeça de Davi, caiu sobre o corpo de Davi. E ele usa essa: preparas a presença dos meus. Ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E isso não aconteceu somente com Davi, aconteceu com Jesus também. A Bíblia diz que foi justamente em uma mesa, na aldeia de Betânia, Jesus estava ali e ele foi ungido por Maria. Talvez você pense: mas Jesus estava cercado de discípulos, mas discípulos que iriam o trair, discípulos que iriam o deixar, discípulos que, quando viram o óleo ser derramado, eles retrucaram Maria. Eles falaram: que desperdício, por que não vendeu por 300 denários e deu aos pobres? Discípulos esses que recusaram a adoração de Maria, que tentaram persuadir Maria.
que tentaram afrontar, molestar. A Bíblia diz até essa figura, usa essa palavra lá, tentaram molestar a Maria com seus argumentos. Jesus foi ungido ali. Depois a Bíblia diz que eles tinham acabado de ceiar naquela mesa. Maria pegou um óleo de nardo puro, derramou sobre a cabeça de Jesus. Aquele nardo, aquele perfume custava 300 denários. Um judeu precisava trabalhar o dia todo para conseguir 1 denário. Era o salário de um dia de trabalho. Ou seja, se valia 300 denários, era como se fosse quase 1 ano de trabalho. Se nós convertermos para a moeda de hoje, para o salário mínimo, por exemplo, que hoje está em faixa, eu acho que de 1.300, não sei, é 1.300 vezes 12, era o valor daquele perfume. Ela pegou aquilo que ela tinha de mais precioso e ungiu Jesus, diante daquelas pessoas que estavam ali, discordando da unção, discordando do óleo, da oferta, da adoração de Maria. Ele foi ungido ali. Mas o interessante aqui desse versículo é que diz assim, olha, unge-me a cabeça com óleo. E depois diz assim, o meu cálice transborda. Não tem como ser ungido com óleo sem transbordar o cálice. Deus não quer te ungir apenas para você ficar com o seu cálice somente para você. Deus quer te ungir para que o seu cálice transborda. E transbordar aqui é o sinônimo de dividir, de se doar, de abrir mão, de enxergar o outro como seu irmão, transbordar aquilo que você tem. Porque se você foi ungido e você é mesquinho demais, você não transborda, este óleo não veio do Senhor, este óleo não veio de Deus, porque o óleo de Deus, o óleo do Espírito Santo, ele faz o cálice transbordar. O óleo do Espírito Santo, ele faz o nosso cálice transbordar, ele faz os nossos mantimentos transbordar e ajudar as outras pessoas. Se o meu cálice não está transbordando, talvez não foi o óleo do Espírito Santo que me ungiu, porque se foi Deus que me ungiu com óleo, o meu cálice vai transbordar, ele não vai faltar, ele não vai ficar pela metade, porque esta é a promessa do Espírito Santo, é a promessa do Evangelho, é fazer com que nós transbordemos e alcançamos as outras pessoas, e alcançamos os necessitados, não só de material físico, mas alcançamos os necessitados de alma, de encontrar o anúncio do Evangelho, o pronúncio da salvação em Cristo Jesus. Ele continua dizendo aqui no versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui no versículo 6 é o único versículo que ele diz o que ele iria fazer. Nos outros versículos ele fala o que Deus faz por ele, e aqui ele retribui dizendo, olha, eu habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero estar diante da tua presença, eu quero estar diante dos teus altares. Davi, ele tinha um prazer de estar na presença de Deus. Mas sabe qual que é o interessante também? Ele diz aqui, olha, bondade e misericórdia certamente. Essa palavra certamente é o mesmo que certeza, é o mesmo que convicção. Eu não gosto muito daquelas pessoas que têm convicção de muita coisa, tem muitas certezas. A pessoa que tem muita convicção de muitas coisas, muita certeza, demonstra muitas vezes falta de conhecimento e falta de maturidade. A pessoa que tem muita convicção pode saber, ou é falta de maturidade, ou é falta de conhecimento. Mas esta convicção aqui nós podemos ter.
Esta certeza que nós podemos ter, qual certeza? De que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu tenho que ter convicção em quem Deus é na minha vida. Eu tenho que ter a certeza de quem Deus é, das promessas de Deus. Estas certezas eu preciso ter. Tudo bem que eu não tenha certeza de muitas coisas e convicções de muitas coisas, mas esta convicção eu preciso ter, de que Deus é bom. Você pode ter essa convicção. Você não está errado em ter esta convicção, de que Deus é bom e que Deus é misericordioso. Ele diz, bondade e misericórdia, certamente, ou seja, eu tenho convicção, eu tenho certeza que elas me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Tenha essa convicção no seu coração, sobre quem Deus é na sua vida, sobre a bondade de Deus, sobre a misericórdia de Deus sobre a sua vida, que a Bíblia diz que se renova a cada manhã. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nossas vidas. Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração. Fique-se de pé, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Senhor, por esta palavra, Pai, que ela possa frutificar no nosso coração, que nós possamos ter certeza de quem Tu és na nossa vida e do que Tu faz nas nossas vidas, ó Pai. Termos certeza de que o Senhor é que nos conduz aos lugares de refrigério, o Senhor é que nos livra, nos protege, o Senhor é que nos guarda, que nos supre, nos sustenta, ó Pai. Nós possamos ter essas convicções no nosso coração, de quem Tu és, ó Pai, de que o Senhor é bom e misericordioso, ó Pai. Que o Senhor possa ser o nosso Deus pessoal, o nosso Deus privado, o nosso Deus secreto, o nosso Deus particular, ó Pai. Que o Senhor possa ser esse Deus que se revela a nós no nosso dia a dia, ó Pai. Que nós possamos viver experiências contigo, ó Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.